Agora, deputado Haroldo de Oliveira, o senhor está propondo, o senhor sugeriu, que aliás está certo do ponto de vista teórico, está certo, uma reforma de Estado. Não só uma reforma política, mas uma reforma de Estado que é uma proposta muito ambiciosa. É a proposta do meu uma partido. Uma reforma das Tarcísio. instituições nacionais. Essa é a proposta do meu partido, que eu acho que é a única saída. Por quê? O parlamentar, e eu me incluo, nós somos parlamentares, não joga com o seu patrimônio. Você não vai modificar a legislação para você não se reeleger no próximo mandato. Isto é humano, é humano. Então, nós temos que criar um mecanismo que exclua da atividade do Congresso essas reformas, e eu proponho, meu partido propõe, que é uma constituinte específica, exclusivamente para fazer uma reforma política, uma reforma ampla nesse país, e depois esses parlamentares que fizeram constituintes, então, se autodissolve essa constituinte e nós vamos cumprir o que for definido lá na Constituição. Essa é a alternativa que tem. E tem que ser feito assim. Se for feito um plebiscito, talvez a população concorde. Mas eu queria fazer um comentário importante. Primeiro que o Manuel tem experiência, prefeito, e não tem função política mais árdua, mais dura do que ser prefeito. Eu nunca fui, mas tenho essa experiência de convívio com o prefeito. Então, ele tem essa grande experiência, sabe o que está falando. Ele falou uma coisa que é muito importante e que fortalece, de certo modo, meu ponto de vista, que a questão é uma questão de educação política do próprio povo. Mas a educação política do povo, ela vem através de militância partidária. Se você não tem partido, você não pode trazer, porque isso não se aprende nos bancos de escola. Certíssimo. Isso é uma questão de militância mesmo, de participação na política, do entendimento do verdadeiro sentido da cidadania. Esta que é a realidade. E ele falou outra coisa que eu não concordo muito. Quer dizer, a formação de novos partidos. Existem diversas motivações para a formação de novos partidos. O meu partido, por exemplo, PSD, que foi formado no ano passado, e que nós disputamos agora e confirmamos a nossa dimensão política nestas eleições já de prefeitos, ele foi criado dentro de um movimento político. Nós não fizemos a criação de um partido, tanto que ele saiu com uma terceira ou quarta força maior dentro do Congresso Nacional. Então, foi um movimento político. Isso é uma coisa, criar um partido dentro de um movimento político. Outra coisa é você criar um partido simplesmente como um espaço de emprego, um espaço de negócio, que acontece também. Até está sendo votada, né, foi votada a legislação, uma legislação que evita agora que esses partidos sejam criados dessa forma como bancas de negócio. Enfim, esses são os remendos, né, de reforma político-partidária que nós estamos colocando e que não resolvem o problema. São contenções que não seguram o grande problema. Então, eu defendo o que o meu partido defende, que é uma constituinte exclusiva para isso. Agora, se nós quisermos também dar um grande passo, seria uma reforma no orçamento da União. Um orçamento mandatório, um orçamento impositivo, ele naturalmente ajusta todas as atividades políticas do presidente da República ao prefeito e ao vereador com os direitos que Existe uma tem. emenda constitucional tramitando aí, de autoria do falecido senador Antônio Carlos Magalhães, que dispõe sobre isso, que é uma emenda muito interessante. Muito interessante, que nós defendemos essa emenda. Então, eu acho que esse é um caminho, mas, sem dúvida, é essa constituinte. Aliás, algumas coisas interessantes ocorreram. Eu vou falar da Paraíba, porque na Paraíba, sabe que a Paraíba foi o estado que proporcionalmente elegeu mais prefeitas mulheres dentro do estado. 20%. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz, porque eu defendo plenamente os direitos, né, igualitários entre homens e mulheres, e eu sonho com o dia em que a gente possa ver todas essas câmaras, congressos, cargos políticos, eleitorais, serem divididos igualitariamente entre homens e mulheres. E aí nós teremos Isso é um sonho, né? Porque a maior parte dos partidos tem legendas para oferecer às mulheres, e essas legendas hoje não mesmo, são preenchidas. Se você me permite, agora... A maior parte do país. Deixa eu fazer um comercialzinho. Mas depois que foi aberto os 20%, e agora que é até obrigatório, isso é um problema, mas, de qualquer forma, houve uma maior politização e estão havendo eleições. Nós tivemos
600 e poucas mulheres, são números, eu até tenho aqui, são 600 e poucas mulheres eleitas no Brasil inteiro. Nós temos uma que está disputando segundo turno, né? A senadora está disputando lá em Manaus. Graziotin. E temos a eleita em Boa Vista. Em Boa Vista foi eleita também a senadora e a deputada Jucá, eu acho que foi, né? Que foi eleita lá. Então isso é muito importante. Minas Gerais, o estado que foi mais machista nessa eleição foi o Rio Grande do Sul. Só elegeu 7% de mulheres nas prefeituras. Minas elegeu 8%, como tem lá 800 municípios. Isso é um número muito grande, né? Deputado Haroldo de Oliveira, o que o senhor acha das coligações, da cláusula de barreira? Pois é, essas cláusulas de barreira foram tentativas, né, que depois até a própria justiça, né, que interpretou de outra forma e impediu. Porque se nós tivéssemos a cláusula de barreira hoje, você faça as contas desde a última eleição, nós já estaríamos aí nos 10, 12 partidos mais ou menos. Já reduziria bastante. Ou até menos. E teríamos o quê? Um processo legislativo muito mais ágil, muito mais consciente, né? Porque aí não tinha que ouvir 50 lideranças. Transparente. Muito mais transparente. E a sociedade talvez pudesse, sim, aí estar muito mais atenta através de alguma militância e aí nós teríamos condições de introduzir um pouco, pedagogicamente, de educação política eleitoral. Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso foi uma coisa que nós perdemos. A questão da fidelidade partidária, eu acho isso um absurdo numa democracia, já citei, porque a fidelidade, antigamente, você lembra disso, Tarcísio, nós somos daquele tempo, os partidos políticos eram como o clube de futebol. Você era do PSD, era do PSD. Não ia Você era da UDN, UDN, era da UDN. Era um negócio assim que a turma brigava no botiquim, saía no braço, por causa de Quem política. É Flamengo não vai ser vascaíno nunca. PTB. Então, exatamente. Então, hoje não existe mais essa coisa, porque falta... Não existe amor à legenda ao partido. Não há organicidade, é por isso, não existe... Então, essa falta de representatividade é muito... Acho que as coligações, por exemplo, são também um instrumento para a redução dos partidos políticos, que naturalmente, vai eliminar partidos menores, que não têm legendas mais consistentes, vai eliminar. Essa é uma solução. Agora, se isso é justo ou é injusto, é difícil aqui na casa, porque, afinal de contas, nós temos aqui Haroldo, qual é a sua visão sobre... Aí vou tomar o sentido de estar assim. Qual é a sua visão em relação à questão do modelo eleitoral propriamente dito para o legislativo? Você é favorável ao distrital, ao distritão, ao distrital misto? O que eu é que você já fui um defensor do voto distrital. Misto ou puro? Não, misto inicialmente para se tornar puro depois, mas tem que começar como misto. Fui defensor. Hoje o mundo mudou. As redes sociais, a internet, o que ela trouxe como instrumento de comunicação de toda a natureza e criação de grupos de interesse? Algo que transcende o bairro, transcende a região. Então, no momento em que você tem... É um absurdo, né? Eu era contra esse voto proporcional, sempre fui. Na época da Constituinte foi contra, eu era contra. Eu defendia o voto distrital. Agora, hoje, eu acho que o voto proporcional, como é o que mais interpreta esta realidade de toda a sociedade poder participar setorialmente do processo político. Aliás, até recomendo que os estudiosos, os politólogos e politicólogos, sei lá, eles estudem essa matéria para sentir que agora esse advento da internet, deste meio de comunicação que mobilizou, inclusive, tivemos a Primavera Árabe, eu tive até o privilégio de voltar de lá na semana passada. A Primavera Árabe foi toda ela mobilizada e organizada nas redes sociais. Pelas redes sociais. Então, isso é um instrumento que está aí. É mais compatível com o voto proporcional. Atual. Eu já fiz essa reflexão, claro que não sou o dono da verdade, mas tecnicamente já fiz essa reflexão e digo que esse voto proporcional de hoje é o que melhor representa a sociedade dentro dessa realidade de comunicação. É uma matéria polêmica. Polêmica? É, muito sim, polêmica. sem dúvida. Acho que temos que debater.